Boa noite, tudo bem? Hoje estamos reunidos para que este professor possa efetuar a devolutiva qualificada da primeira verificação de aprendizagem. Ou seja, nós vamos corrigir as questões da nossa prova. Doutores, em especial, nobre acadêmica Elisiane, ressalto que o professor postou 20 questões que foram randomizadas. Ou seja, as provas, elas ocorreram, as questões, a ordem, de forma distinta. Lembrando que a nossa prova foram 10 questões, correto? Lembrando que a nossa prova, ela foi composta por 10 questões randomizadas. Eu postei no ambiente 20 questões. Sendo assim, nós vamos corrigir as 20 questões. Por quê? Uma questão pode ter caído, pode ter sido cobrada na prova da Gisela e não ter sido cobrada na prova da Elisiane. E assim sucessivamente. Então, doutores e doutoras, eu estou explicando que eu vou corrigir as 20 questões que postamos no ambiente, para não deixar nenhuma de fora. Turma, recados. Estou olhando aqui as minhas anotações. Recados. As atividades no ambiente virtual de aprendizagem foram prorrogadas até o dia 30/9. Então, para quem não fez ainda, inclusive a turma 6 está de parabéns, a grande maioria dos alunos fizeram as atividades. Um número muito grande, quase todos. Porém, o sistema está aberto até o dia 30/9 para todos os acadêmicos. Lembrando das atividades. Na primeira semana, o professor lançou uma atividade pré e uma atividade pós aula síncrona. Eu não atribuí notas ou pontos para as atividades pré-aula síncrona, somente para a atividade pós-aula síncrona. Então, foram 5 semanas, 5 atividades, 1 ponto cada atividade, totalizando 50 pontos. Então, eu estou realizando a devolutiva da primeira verificação de aprendizagem. Estou falando da pontuação. 50 pontos das atividades, Primeira semana, eu lancei uma atividade pré e uma pós, aula síncrona. Segunda semana, idem. Terceira, quarta e quinta. Lembrando que as atividades pré-aula síncrona não foram atribuídas pontuações para essas atividades. Porém, para as atividades pós-aula síncrona, o professor atribuiu pontos, tá certo? Continuando. Lembrando que foram 5 atividades, sendo 1 ponto cada atividade, Totalizando 50. E a prova, a primeira VA que eu vou corrigir agora, foram 10 questões, 0,5 cada questão, totalizando 50 pontos. Enfim, um valor total global de 100 pontos da primeira VA. A segunda e a terceira VA, tanto a segunda quanto a terceira VA, será da mesma forma. E por fim, antes de iniciarmos a devolutiva, reitero que as atividades, o prazo para as atividades foi prorrogado até o dia 30/9, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir a tela agora para que possamos, efetuar aí a devolutiva da nossa primeira verificação de aprendizagem. Acompanhe aí, o professor vai ler e resolver cada questão. Doutoras, lembrando que todas as questões na prova, o professor lançou um enunciado. Primeira questão, noções introdutórias de direito ambiental. Não quer dizer que a primeira questão da sua prova foi especificamente essa questão, tá bom? Por exemplo, essa questão pode não ter caído na sua prova, mas eu não sei. Sendo assim, eu preciso efetuar a correção de todas as questões que eu lancei, ou seja, das 20 questões devidamente randomizadas, para não ter erro, para não ter problema. Então, vamos lá, turma. Atenção. Primeira questão. De acordo com o direito ambiental, julgue os itens que seguem. Nós precisamos marcar ser para correta e é para errada. Precisava ou é necessário marcar? Não. Por quê? Porque depois que eu julgar os itens, eu vou assinalar a única opção correta. Vamos lá. Olha aí, questões conceituais. O conceito, primeiro item. O conceito de meio ambiente, que vem embutido na norma jurídica, não abrange o conjunto de leis que rege a vida em todas as suas formas. Claro que abrange, doutores e doutoras, portanto está errado, tanto é que eu coloquei em vermelho. Olha o segundo item, o conceito normativo de meio ambiente abrange o conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Até aí é a letra da lei. Artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente. Só que tem uma vírgula, né? Não incluindo o patrimônio edificado. Então está errado, né, doutoras? Ou seja, o primeiro e o segundo item estão errados. Vamos para o terceiro item. O princípio da precaução vai ser aplicado toda vez que houver incerteza científica, se determinado ato possa prejudicar os bens ambientais ou o ser humano. Tá certo ou tá errado? Precaução, incerteza científica. Está correto. Prevenção, certeza científica. Mas eu vou falar mais de princípios, fiquem tranquilos. De acordo com a doutrina majoritária, o conceito de meio ambiente tende a ser globalizante, claro, abrangendo não apenas o meio ambiente natural, mas o cultural do trabalho artificial. Correto? Perfeita essa questão. Ou seja, o gabarito é, na minha prova, lembrando, doutoras, que na sua prova, como foi randomizada, as questões aparecem em cada momento de uma forma, né? O gabarito, na minha, é letra D de dado. Apenas o terceiro e quarto estão corretos. Tá bom? Tá aí. Tranquilos? Lembrando que, turma, se houver alguma dúvida, chama a minha atenção, sem problema. Vamos lá. Olha só. Pessoal, segunda questão. Direito ao meio ambiente é um direito de interesse? Doutoras, falei várias vezes em aula, mostrei a distinção, falei do artigo 81 do CDC, né, em especial parágrafo único, inciso 1 e inciso 2, que traz o conceito de direito coletivo e difuso. Então, o direito ao meio ambiente é um direito de interesse difuso. Espero que nenhum dos senhores tenham errado, né? Aqui na minha prova, a resposta é a assertiva E. Vamos para a questão de número 3. Olha só, olha o tópico, tutela constitucional do meio ambiente. No que se refere à proteção conferida pela Constituição Federal ao meio ambiente, assinale a opção correta. Pessoal, todo enunciado que agora está selecionado é a letra da Constituição Federal, especialmente artigo 225. Lá no seu caput, que nos ensina o seguinte, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo único. Nesse sentido, para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, sim. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental. Se eu sei que a atividade é potencialmente causadora, eu preciso exigir o estudo do impacto ambiental, a que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. E, por fim, promover a educação ambiental. Olha aqui, doutores e doutoras. Somente no ensino superior, não. Está errado. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Portanto, o gabarito, na minha prova, é a letra C de coração. Apenas o quarto está errado. Apenas o quarto item está errado. Tá bom? Então, olha só. Doutoras, até agora está tranquilo? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e chamar a minha atenção. Pergunte de novo. Até agora está tranquilo? Qualquer coisa também, se ninguém quiser ligar a câmera, pode mandar por meio do chat aí, igual a Elisiane fez agora. Então, vamos lá. Continuando, deixa eu voltar aqui para dividir a tela. Vamos lá, doutora. Questão de número 4. O direito ambiental e noções introdutórias. Olha aqui, é o tema da questão, né? Que também apareceu assim na sua prova. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de primeira, segunda, terceira ou quarta geração? Coloquei 10ª geração barra dimensão aqui, né? Mas é absurdo, não precisa nem preocupar, óbvio. Terceira geração, né?
Lembrando, direito de primeira geração são os direitos individuais, por exemplo, direito à vida. Direito de segunda geração são os direitos sociais, né? Por exemplo, direito à aposentadoria, que pertence a grupos. Direitos de terceira geração são os direitos que pertencem a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o gabarito da questão de número 4 é direito de terceira geração ou dimensão. Questão número 5. Pessoal, classificação de meio ambiente. Eu falei que eu iria cobrar, né? Coloquei aqui um texto sobre meio ambiente, né? E perguntei, acerca da classificação de meio ambiente, pode-se afirmar que, olha aí, conceito de meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Primeiro, entende-se por meio ambiente natural os elementos que existem sem influência do homem. Perfeito, está correto. Já o meio ambiente artificial é o espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Muito bom. Terceiro, meio ambiente cultural é o espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Valor agregado especial, meio ambiente cultural também está correto, né? E o meio ambiente do trabalho, que é o local onde o ser humano desempenha suas atividades laborais. Portanto, a resposta na minha prova é, e na sua também, né? Todas as assertivas estão corretas, mas na minha prova é a letra E, tá? Mas na sua prova, obviamente, né? Os senhores precisariam marcar, todas as assertivas estão corretas. Turma, continuando, já que ninguém se manifestou, né? Questão de número 6 também trata dos princípios. Colocamos aqui um texto sobre os princípios, tá aqui, né? Inclusive fragmento de um livro nosso, lá do ano de 2010, sobre crimes ambientais. E perguntamos, em relação aos princípios fundamentais do direito ambiental, é correto, exceto, ou seja, marque a única alternativa errada. Turma, colocamos, né, conceito de princípio da natureza pública, da proteção ambiental, da precaução, da participação comunitária, que falamos demais, né, tá aqui. E afirmei que todos os princípios fundamentais de proteção ambiental possuem caráter preventivo. Na revisão, falei isso, inclusive, várias vezes, está gravado, né? Posso provar. E qual é a questão que está errada? Olha a letra D de dado. Na minha prova, a letra D. Mas na sua prova, o poluidor pagador assenta-se na vocação redistributiva do direito ambiental. Correto até aí. Não possuindo nenhum caráter preventivo. Turma, todo princípio tem caráter preventivo. Sendo assim, a resposta errada é a letra D na minha prova, né? Tá certo? Tranquilos? Ok, vamos passar para a próxima questão. Questão de número 7. Eu quero a assertiva correta, né? Em relação à competência legislativa para a proteção do meio ambiente. É correto afirmar. Bom, olha aqui, turma. Vou de baixo para cima. Somente a União pode proteger o meio ambiente? Não, né? Olha a letra B. É privativa da União a competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente, pois, de acordo com o artigo 20. Artigo 20 fala que são bens da União. Não trata da competência para legislar. Inexistindo lei federal estabelecendo normas gerais, é plena competência legislativa dos municípios? Não, né? Será dos estados. E a letra D. O município não possui competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente, pois não foi arrolado no artigo 24 caput. Eu falei isso em sala, né? Em que pese o município não ter sido arrolado no artigo 24 caput, ele pode sim legislar sobre a proteção do meio ambiente, porque ele pode, inclusive, nos modos do artigo 30, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, tá bom? E a resposta correta seria, né, no meu caso, a letra A, que diz o seguinte: é comum a competência entre União, estados, Distrito Federal e municípios para a proteção do meio ambiente, cabendo à União estabelecer normas gerais em relação às questões de interesse nacional, sem excluir a competência suplementar dos estados, Distrito Federal e municípios, os quais poderão, respectivamente, estabelecer normas gerais disciplinando questões regionais e estritamente local, desde que mais protetivas ao meio ambiente do que o disposto na norma federal. A questão está correta, bacana. Vamos agora para a questão de número 8, tópico, princípios do direito ambiental. O que diz o enunciado? De acordo com o princípio do poluidor pagador, é correto afirmar. Olha só o tanto que essa questão foi fácil. Primeira assertiva, que é a A. Quem tem condições econômicas de indenizar está autorizado a praticar ações que causem danos? Jamais, né, doutores?
o princípio somente se aplica ao dano contra o patrimônio cultural? Não. Natural, cultural, né, artificial. O poluidor que indeniza as vítimas do dano causado se exime de responsabilidade nas esferas administrativa e civil? Jamais. Falei da tríplice penalização. Aquele poluidor, seja pessoa física ou jurídica, que gerou dano ambiental, será responsabilizado por esse dano na esfera administrativa, civil e penal. E, por fim, o princípio somente se aplica aos danos cometidos por pessoas físicas. Não, né, doutores? Tanto pessoa física quanto jurídica. Sendo assim, comentamos essa questão, inclusive falamos dessa dica na revisão. Este princípio do poluidor-pagador assegura o direito à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Ou seja, esta foi a questão correta. Turma, lembrando que eu preciso corrigir as 20 questões, pois as provas foram randomizadas. Questão de número 9, falando agora do princípio da precaução. Então, no tocante, o princípio da precaução, no tocante às questões de direito ambiental, pressupõe e gera como possibilidade, respectivamente. Turma, comentamos demais quando falamos da precaução. Olha só, a precaução, ela diz o seguinte, o princípio da precaução nos ensina que, na fase de certeza científica, eu sou obrigado a agir. Quando houver ausência de certeza científica, eu preciso tomar medidas para evitar os danos ambientais. É nada mais, nada menos que aplicar uma inversão do ônus da prova em favor do meio ambiente, que é a parte fraca nessa relação. Sendo assim, o princípio da precaução, ele pressupõe e gera ausência de certeza científica e inversão do ônus da prova. Ou seja, na fase de incertezas, doutores, eu sou obrigado a agir. Tá bom? Continuando aí, agora a questão de número 10, né? Também ainda sobre princípios. Vamos lá. No direito ambiental, acerca do princípio, né? No âmbito do direito ambiental, sobre o princípio do poluidor-pagador, é correto afirmar. Vamos lá. Turma, olha só, essa questão também foi muito tranquila. Olha as assertivas. Primeira, vou selecionar. A interpretação deste princípio traz como resultado as seguintes afirmações. Pagar para poder poluir. Pode? Nunca, né, doutores? Absurdo. Poluir mediante pagamento. Jamais. Ou pagar para evitar a contaminação. De jeito nenhum, né, turma? Lembrando que poluidor-pagador é aquele que gerou um dano àquele, pessoa física ou jurídica, ele tem que pagar por isso. Este princípio visa assegurar o direito de indenização às vítimas, né? Olha a letra B. O referido princípio estabelece uma liceidade para o ato de poluir, vai se tornar o ato de poluir lícito, mediante o ressarcimento pecuniário correspondente, ou seja, poluo, mas pago. Nada a ver, né, doutores? Então, a letra C de coração, que é a assertiva correta, diz o seguinte, que a nossa Constituição Federal acolheu o referido princípio ao determinar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções penais e administrativas, independentemente da responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar o dano, tá certo? Artigo 225, parágrafo 3º, perfeita essa assertiva, tá bom? Vamos lá, ainda, né, na nossa devolutiva, espero que os colegas não estejam com dúvidas por enquanto, haja vista que ninguém se manifestou. Turma, olha a questão de número 11. Inclusive, eu comentei em sala. Olha o enunciado. Essa questão, salvo engano, já foi cobrada no exame da ordem. Esse é muito parecido com essa questão. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para a instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado em qual princípio? Olha só, turma, se a atividade é potencialmente poluidora, conforme eu já li nas questões anteriores, se a atividade for potencialmente ou causadora de significativa degradação ambiental, faça necessário apresentar o estudo prévio de impacto ambiental. Se eu sei que a atividade é potencialmente poluidora, eu estou tratando de certeza científica. Se eu estou tratando de certeza científica, eu estou, obviamente, né, literalmente falando do princípio da prevenção. Prevenção trabalha com risco, certo, com a certeza científica.
enquanto a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto, com a incerteza científica. Portanto, o gabarito está concretizado no princípio da prevenção. Tá bom? Continuando aí. Turma, até por enquanto está tranquilo? Qualquer observação, manda no chat ou então liga o microfone e chama a minha atenção. Pessoal, vocês vão se lembrar agora quando eu falei de princípios. Olha só a questão de número 12. Leia atentamente as assertivas que seguem e depois proceda à sua vinculação com os princípios, né, com os princípios enunciados na correta ordem sequencial. O enunciado falou na ordem sequencial. Então, vocês precisariam, né, resolver, ler o enunciado da 1 e perceber qual é o princípio da questão do item 2 também, do item 3, do item 4, do item 5 e do item 6. Olha só. Está aqui, né, inclusive a resposta correta. Olha o primeiro item. Manter as bases vitais de produção e reprodução do homem e de suas atividades. Doutores e doutoras, quando eu falei do princípio do desenvolvimento sustentável, da solidariedade intergeracional e do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, eu falei, olha, como diferenciar os três? Desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução, crescimento. Então, o primeiro é desenvolvimento sustentável. Vamos marcar aqui. Segundo, assegurar a solidariedade da presente geração em relação às futuras. O próprio nome já falou, né? Solidariedade entre gerações. Então, o segundo princípio é solidariedade intergeracional. Já o terceiro, impedir, olha só, atenção, agora fica a dúvida entre o terceiro e o quarto, que é prevenção e precaução. Olha o terceiro. Impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente por imposição de medidas acautelatórias antes da implantação do empreendimento e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Se é considerada efetiva ou potencialmente poluidora e se eu sei que a atividade vai gerar dano, eu estou falando de certeza científica, portanto, do princípio da prevenção. Continuando aí, turma. Instituir procedimentos capazes de embasar a decisão racional na fase de incertezas. Se é fase de incertezas, eu estou tratando do princípio da, vamos selecionar aqui, precaução. Bom. 4. Internalizar os custos resultantes dos danos ambientais, ou seja, levá-los em conta na parte da elaboração e produção e assumi-los, ou seja, poluidor, pagador. E olha, por último, evitar o custo zero de serviços ambientais. Lembrando que o usuário pagador é aquele que usa um recurso natural ou ambiental, como diz a lei, com finalidade econômica, e eu tenho que pagar por este recurso. Subentende-se que quando este recurso ambiental não vem de graça, né? Quando eu tenho que pagar por isso, eu vou utilizar de forma racional. Por último, o usuário pagador. Tá bom? Então está aí. Resposta correta é desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, prevenção, precaução, poluidor pagador e usuário pagador. Tá bom? Vamos lá. Agora a questão de número 13. Também ainda, lembrando que na revisão eu falei, olha, turma, eu vou cobrar bastante o tópico princípios, porque ele é muito importante para nós. Questão de número 13. Assinale a opção correta. Item 1, 2 e 3. O princípio da precaução, vou ler primeiro o item 1. O princípio da precaução prioriza a atenção que deve ser dada a medidas que evitem qualquer início de agressão ao meio ambiente, para assim evitar ou eliminar o agente causador do dano ecológico. Sim, a precaução vai além, trabalha com a incerteza científica. Já a prevenção, item 2, aplica-se esse princípio quando o perigo é certo e quando se tem elementos seguros para afirmar que uma determinada atividade é efetivamente perigosa. E, por fim, o item 3, vamos lá. Princípio da precaução. A inovação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta. Portanto, na referida questão que estamos comentando, todas as assertivas estão corretas. Agora vamos lá. Item 14. Acerca dos princípios, assinale a opção correta. Colocamos aí solidariedade intergeracional, do limite, do ambiente ecologicamente equilibrado e a prevenção, bem como a precaução. Olha só a solidariedade intergeracional. Item 1.
Vamos selecionar. Visa o dever da solidariedade da geração atual em relação às futuras. Perfeito. Princípio do limite. Revela-se no poder do Estado de controlar atividades particulares, materializado por meio do poder de polícia ambiental, artigo 78 do CTN, né? Lembrando lá do poder de polícia, o Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares. E o ambiente ecologicamente equilibrado configura um direito à vida. Ele configura uma extensão do direito à vida, sadia qualidade de vida, né? Lembrando que eu mostrei a forma de memorizar desenvolvimento, solidariedade e ambiente ecologicamente equilibrado. E, por fim, item 4, pode-se dizer que a prevenção trabalha com risco certo, ao passo que a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Sendo assim, todas as assertivas estão corretas, tá bom? Aqui na minha prova, lembrando que a sua prova foi randomizada. Continuando aí, turma, competência em matéria ambiental. Agora, né? Tutela constitucional do meio ambiente. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Vamos lembrar, competência concorrente e proteção do meio ambiente. Competência concorrente, artigo 24. Primeiro item. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, agrário, turma. Agrário é competência privativa. Portanto, o item 1 está errado. Tributário, sim. Financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico também. Olha o item 3. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Também é competência privativa, não cai nesse pega. Não é competência concorrente. E 3, né? Competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Compete à União, artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre competência concorrente, memorizando proteção do meio ambiente, ou seja, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos e recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Sendo assim, está correta apenas a assertiva 2. Na minha prova, o gabarito é a letra D de dado. Já a questão número 16, muito tranquila, né, turma? Olha só. Tutela constitucional do meio ambiente de novo. Olha a competência aí de novo. Acerca das competências em matéria ambiental, pode-se afirmar que, atenção, turma, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Lembrando que eu não estou falando de legislar, estamos falando de proteger. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Compete a quem? Artigo 23, competência executiva comum ou administrativa. Lembrando que são verbos de ação, né? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Compete aos, ou seja, né? Estados, União, Distrito Federal e municípios. Portanto, está correta apenas a assertiva 2 e 3? Não, porque é competência de todos, né? Está correta apenas a assertiva 1 e 2, ou seja, Estados e União? Não. Está correta apenas as assertivas 1, 2 e 3, Estados, União e municípios e União? Não. Todas as assertivas estão incorretas? Também não. Por quê? Porque o item 5 está correto. Compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Artigo 23 da Constituição Federal. Bom, agora, sobre a competência do Estado para legislar. Colocamos aqui competência exclusiva, já vamos retirar logo de cara, né? Porque a competência exclusiva é do artigo 21 só da União, exclusiva novamente, concorrentemente com os municípios sobre as florestas, né? Artigo 24, subsidiariamente, caso não haja lei municipal sobre a pesca, quem vai legislar sobre a pesca é competência privativa da União, acabamos de comentar aqui, ó, aqui no artigo 24. Olha só, doutores, bem como os estados do Distrito Federal, né? Mas aqui, subsidiariamente, caso não haja lei municipal. Quem vai legislar de forma concorrente sobre pesca é a União, os estados e o DF. Mas vamos voltar aqui. Compete ao Estado legislar. Turma, concorrentemente com a União sobre a proteção do meio ambiente. Vamos voltar no artigo 24, que comentamos aqui. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção do meio ambiente. Sendo assim, vamos voltar aqui, né? A resposta correta é letra C, na minha prova, mas na sua prova
Claro, o gabarito é concorrentemente com a União sobre a proteção do meio ambiente. Artigo 18. Turma, eu passei aquele caso prático que, inclusive, eu cobrei na nossa aula, né? Olha aí, tutela constitucional já dei a dica, tríplice penalização. Lembrando que o poder público tomou o conhecimento da degradação ambiental, né? Que teve início, olha só, em níveis alarmantes no município de Anápolis. Um determinado grupo está cortando madeiras em APP, que é a área de preservação permanente, e matando animais silvestres. A referida conduta tem início, olha a questão, em Anápolis, contudo afeta a cidade de Goianápolis e Goiânia. Prejudica diretamente o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e uma área, né, localizada no entorno do mesmo. Deixa eu fechar aqui, turma, só um instante. E uma área localizada no entorno do mesmo. Porém, olha só, doutoras, essa área pertence à União. Olha em destaque, área verde preservada, local destinado para pesquisas do IBAMA. Lembrando que a área pertence à União, né? A área de pesquisa do IBAMA, que é uma autarquia federal. Sendo assim, com base nos fundamentos legais, pode-se afirmar apenas o município possui competência para proteger o meio ambiente? Não, porque a competência é de todos. Ao ocorrer um conflito, a legislação que proporcionar menor proteção será aplicada? Também não, sempre a mais protetiva. Se os crimes em comento não estiverem elencados na lei dos crimes ambientais, quem vai legislar sobre direito penal? É a União, competência privativa. Pode o Estado? Pode, por meio de lei complementar. A União vai autorizar o Estado ou o DF por meio de lei complementar. Porém, o município não. Olha aqui o município. Ou o município legislar acerca da questão? Não. Agora, a questão de número 4. No presente, o item 4, perdão. No presente caso, ao ocorrer um conflito de competência entre a Justiça Comum Estadual e Federal, a Federal decidirá por se tratar de área que pertence à União, a área de pesquisas do IBAMA. Sendo assim, está correto apenas se afirma apenas no item 4. 1 e 2, não. 2, não. 1, 2 e 3, nunca. Somente no 1, não. Ou seja, item 4, na minha prova, foi a letra D de dado. Doutoras, agora, questão aí de número 19. Tutela constitucional do meio ambiente, né? Competência em matéria ambiental. Uma lei municipal que trata da coleta seletiva de resíduos sólidos será, lembrando, doutores, que é a Lei 12.305, né? Que vai regular, que trata da política nacional de resíduos sólidos. Mas olha só, não é competência do município, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, legislar sobre assuntos de interesse local, que eu comentei, inclusive, quando falei de tutela constitucional do meio ambiente. Então, uma lei municipal que trata de coleta seletiva de resíduos sólidos será constitucional por versar sobre assunto de interesse local. Portanto, na minha prova, o gabarito foi a letra C de coração. E, por fim, né, com muita calma, tranquilo, ninguém se manifestou, haja visto que as colegas estão concordando, né, com as questões, bem como com a prova do professor, que foi muito transparente, muito objetiva, né? Olha o item 20, a questão 20. Tutela constitucional do meio ambiente. Então, acerca da repartição de competências, eu quero a afirmativa incorreta. Olha a assertiva E da minha prova, vamos lá. Por que eu vou direto nela? Porque eu vou explicar. Olha só, eu quero explicar essa questão. As normas, atenção, vamos ler. Deixa eu retirar sem cores. Vamos lá. Olha o gabarito. A questão incorreta é essa. As normas para a cooperação, estou falando de normas de cooperação, União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Artigo 23, parágrafo 1. As normas para a cooperação entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal. No exercício de sua competência executiva comum, olha a competência comum ou administrativa, verbos de ação. Não estou falando de legislar, e sim proteger o meio ambiente. Então, a União, Estado e Distrito Federal, no exercício de sua competência executiva comum para proteger o meio ambiente, deverão ser fixadas por decreto federal. Não é por decreto federal, é por meio de lei complementar. A nossa Constituição nos ensina o seguinte, atenção, leis complementares fixarão normas entre a União,
estados, Distrito Federal e municípios, né, visando a cooperação e o equilíbrio ecológico em âmbito nacional. Então, turma, comentei, falou de tutela constitucional do meio ambiente, falou de competências, lembrem-se, lei complementar, dei essa dica, está gravado, hein? Então, o erro da assertiva está no decreto federal, tá bom? Então, olha só, doutores e doutoras, enfim, esta foi a nossa devolutiva da nossa primeira verificação de aprendizagem, né? O professor corrigiu as 20 questões, lembrando que as questões foram randomizadas e que nós postamos as 20 questões no ambiente. Por isso, este professor fez questão, né, de corrigir as 20, para não restar dúvidas. Vamos voltar agora e, doutoras, deixo ao critério das colegas, né, das respeitáveis acadêmicas, e se vocês desejarem fazer questionamentos ou observações acerca da nossa primeira verificação de aprendizagem, bem como da devolutiva, eu abro o espaço para que possam se manifestar. Se não possuírem dúvidas, podem mandar aqui por meio do nosso chat ou ligar a câmera para comentarmos a prova. Maísa, Gisela, Elisiane. Vamos lá, colega Maísa, sem perguntas, professor, obrigado. Colega Gisela, colega Elisiane. Lembrando, doutoras, que, atenção, Elisiane, obrigado pela resposta. Lembrando que as atividades, o prazo para mandar foi prorrogado até o dia 30/9. Obrigado, Gisela, sem perguntas, muito bom. Fico feliz que vocês tenham entendido, tenham gostado. Gostaram da prova? A prova foi o que eu trabalhei em sala, correto? Lembrando que eu ainda comentei com vocês, o que eu falo em sala, eu cobro na prova. O que eu falo em sala, eu cobro na prova. Tudo que caiu na prova tem nas nossas aulas e tem no nosso material. Então, para os recados, turma, lembrando que as atividades foram prorrogadas até o dia 30/9. Lembrando que foram 5 atividades, né? Pré e pós-aula síncrona. Lembrando que as atividades pré-aula síncrona eu não atribuí nota, né? Pontuação. Cada atividade pós-aula síncrona foi 1 ponto, foram 5, totalizando 50 pontos. Então, para quem está nos assistindo, né? Quem não fez as atividades tem até o dia 30/9. Lembrando que foram 10 questões à nossa prova, sendo foram atribuídos 5 pontos para cada questão, totalizando 50 pontos. Então, são 50 pontos das atividades e 50 pontos da nossa prova, né, com valor total global de 100 pontos. Enfim, se as colegas não possuírem mais dúvidas, lembrando que a aula de hoje é voltada para a devolutiva da primeira VA, se não houver dúvidas, né, este professor está satisfeito com a devolutiva e declara, né, obviamente, encerrados os trabalhos por hoje. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Acerca da pontuação, das atividades, tudo certo? Sem dúvidas, professor, tudo tranquilo. Obrigado, Maísa. Colega Elisiane também. E a colega Gisela já se manifestou. Então, Nobre, pode falar, doutora. Se houver dúvida, tudo certo. Obrigado, pessoal. Lembrando que a nossa aula foi gravada. Lembrando que o professor vai postar no ambiente virtual de aprendizagem, hoje ainda, a devolutiva da primeira VA. Sendo assim, nós declaramos os trabalhos de hoje encerrados e estou à disposição de vocês aqui, né, no grupo do WhatsApp, lembrando, até às 10h40, bem como à disposição lá no ambiente virtual de aprendizagem. Estarei online, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima semana com matéria nova, tá certo? Muito obrigado. Boa noite.